Meus irmãos, sem dúvida o fato mais importante para toda a humanidade é a ressurreição de Jesus Cristo. A vitória do cristianismo está no túmulo vazio. Meus irmãos, Jesus Cristo vive e as evidências dessa realidade se revelam nos benefícios que diariamente nós sentimos, presenciamos e participamos na nossa vida, na vida da igreja, na vida do cristão. Meus irmãos, nós sabemos que a ressurreição de Cristo trouxe muitos benefícios. Um dos grandes benefícios é o benefício do seu poder transformador. O mundo de nossos dias exige coisas concretas. Nós vivemos um mundo, irmãos, onde eles querem ver as coisas acontecer rapidamente, de maneira concreta, e nós sabemos que o mundo, ele precisa de ver evidências, e nós sabemos que a ressurreição de Cristo deixou muitas evidências. Embora muitas pessoas não acreditam, outras pessoas arrumam diversos subterfúgios para querer falar alguma coisa diferente com respeito à ressurreição de Jesus. Mas nós sabemos que a ressurreição de Cristo é um testemunho inconteste, é algo contundente, é algo eloquente, é algo glorioso que realmente aconteceu. A ressurreição de Cristo trouxe realmente refrigério à alma dos discípulos e também à igreja hoje. Nós sabemos que o poder manifesto de Cristo foi algo tremendo, e a sua ressurreição é que traz alegria ao coração da igreja. Cremos sem nenhuma dúvida, irmãos, na ressurreição de Jesus Cristo, porque diariamente nós presenciamos vidas que têm sido mudadas, vidas que têm sido transformadas, vidas que têm sido tocadas pelo poder de Deus, e só acontece isso porque Cristo está vivo, porque uma pessoa morta não transforma a vida de ninguém, não toca na vida de ninguém e não pode fazer nada. Mas se vidas estão sendo transformadas, se vidas estão sendo mudadas, se vidas estão sendo transformadas na sua conduta, na sua maneira, nas suas atitudes, é porque Cristo está vivo, e a sua presença você pode sentir aí, meus irmãos. Quem era você no passado? Quem era você no ontem? Como que era a tua vida há tempos atrás, irmãos? Muitos de nós, sem dúvida, já estaríamos no inferno se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Ele ressuscitou, Ele transformou a nossa vida, Ele transformou a tua vida, Ele mudou a história da tua família, Ele mudou a tua história, e hoje você está aqui, nós estamos aqui, beneficiado pelo seu grande poder, porque Ele vive e reina para todo sempre. O poder transformador de milhões e milhões de vidas revela que o nosso Mestre está vivo, e Ele não veio ainda buscar a sua igreja, porque Ele quer que mais pessoas venham ser salvas. Meus queridos, somente o nosso Cristo ressurreto exerce tão glorioso poder transformador. É o Cristo que transforma. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a tua vida, e Ele continua transformando vida de milhares e milhões de pessoas em todos os lugares, em todas as nações, gente de todas as raças, de todos os povos. Ele continua transformando, porque Ele está vivo. Aleluia! Irmãos, o benefício da presença de Jesus é algo incontestável na vida da igreja. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, Ele apareceu para muitas pessoas, e ainda hoje, irmãos, a sua presença é um bálsamo. A presença de Cristo é um alento. A presença de Cristo é um conforto, irmãos. A presença de Cristo é uma inspiração para milhões e milhões de pessoas. O Cristo vivo, Ele traz bálsamo, conforto, refrigério para a nossa vida.
Se ele não estivesse vivo, nós não estaríamos aqui, irmãos. Seguir o morto? Por quê? Não há razão. Quantas pessoas estão seguindo pessoas mortas, mas nós seguimos o Cristo que está vivo. A presença constante de Jesus em nosso meio é uma das maiores bênçãos que desfrutamos dia a dia, porque Ele deu a garantia de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, é segunda-feira, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Todos os dias é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, é julho, é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todo dia é 2011 que passou, é 2012 que estamos, e até a sua volta é todos os dias, irmãos. Ele está conosco, e você pode levantar a cabeça, porque Ele prometeu estar conosco, porque Ele está vivo. Uma pessoa morta não pode estar conosco, mas o Cristo está vivo, irmãos. O benefício que nós temos da ressurreição de Cristo é o benefício do cumprimento de tudo que o Senhor nos prometeu. Nós temos esse benefício, irmãos, do cumprimento das promessas do Senhor, e nós podemos ter realmente a alegria de saber que somos beneficiados por promessas que Ele prometeu. E como Ele prometeu e Ele está vivo, nós somos participantes. Nós podemos, diante da palavra de Deus, buscar essas promessas, porque Ele está vivo. Se Cristo estivesse morto, não tinha como cumprir as promessas. Uma pessoa que morreu, você não tem como cobrar algo que uma pessoa morta prometeu. Mas se nós temos as promessas do Senhor, que são vivas, verdadeiras, reais, e para a igreja, e as promessas se cumprem, é porque Ele está vivo. O que Ele prometeu, Ele cumpre, aleluia. E você pode fazer parte e receber as promessas do Senhor, porque Ele está vivo. A ressurreição de Jesus Cristo certifica a verdade das suas palavras, a verdade das suas promessas. As suas promessas são fiéis e verdadeiras, e se cumprem porque Ele está vivo. Irmãos, as promessas de Cristo, elas só se cumprem na vida da igreja porque Ele está vivo. Nós vemos confirmar que são confirmadas dia após dia a veracidade das Escrituras, a palavra profetizada, tanto pelos profetas do Velho Testamento, como a palavra no Novo Testamento, as próprias palavras do Mestre, elas vão se confirmando na vida da igreja, porque Ele está vivo. Irmãos, por exemplo, a nossa salvação, e a segurança dessa salvação, depende do fato que o Senhor aboliu a morte, e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo entre nós. Foi Ele mesmo que disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Foi Ele que disse para João: João, não temas, porque eu fui morto, mas eu estou vivo. Aleluia. Irmãos, você pode descansar nas promessas do Senhor, porque Ele está vivo. O benefício de Jesus Cristo ter ressuscitado é que Ele, irmãos, é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor, aquele Cristo vivo. João viu Ele passeando entre os castiçais, e nós vemos que entre os castiçais Ele passeava, e nós vemos que Ele passeava, que aquilo representa também a igreja. Ele passeava porque Ele estava vivo, e Cristo, Ele está no nosso meio. A igreja existe, irmãos, exatamente porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria a igreja de Jesus. Poderia ter a igreja de outras pessoas, mas a igreja de Jesus, a qual Ele é o cabeça, a qual Ele é o Senhor, não existiria. A igreja existe porque Jesus ressuscitou. Foi o Cristo vivo que enviou o Espírito Santo no dia do Pentecoste, para capacitar aqueles poucos homens. E aqueles poucos homens, eles revolucionaram o mundo daquela época de uma forma vibrante, porque eles
tiver o encontro com Cristo vivo. Irmãos, da mesma forma, aqueles homens espalharam a mensagem do Cristo vivo aos 4 cantos da terra, e a igreja cresceu, e a igreja se espalhou em todos os lugares, e hoje a igreja está pelo mundo inteiro, embora muitos perseguem a igreja porque Jesus está vivo, porque ninguém persegue o morto, persegue Jesus, porque Ele está vivo e reina entre em nossos corações, na nossa vida. Irmãos, porque Jesus Cristo ressuscitou, a igreja está presente nesse mundo, como sal da terra, como luz do mundo, para fazer a diferença, exercendo a sua influência benfazeja em todos os lugares. A igreja, aonde ande, aonde o crente vai, ele precisa fazer a diferença, ele precisa ser sal, que dá o gosto, ele precisa ser luz, que vem trazer claridade, porque o crente, ele é discípulo de Cristo, ele tem que realmente levar Cristo aos corações das pessoas. A ressurreição de Jesus nos dá o benefício de um futuro glorioso. Irmãos, é algo inabalável. Nós estamos fundamentados em algo inabalável, não vai se abalar, porque a nossa fé está fundamentada num Cristo vivo. Nós temos essa convicção, porque nós sentimos a sua presença, nós temos o testemunho daquilo que Jesus faz, e nós também estamos fundamentados na volta desse Cristo ressurreto, porque, irmãos, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Você está preparado para esse momento? Você está esperando esse momento, o momento da volta de Jesus Cristo? Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é algo importantíssimo, é o grande milagre do cristianismo. A pregação do Evangelho não termina num cadáver, mas num conquistador, que ele conquistou pessoas de todas as raças, tribos e nações para ele. Uma das grandes evidências que Cristo está vivo é o testemunho eloquente dos crentes que se levantam em todos os lugares dizendo: eu fui transformado pelo poder de Jesus, eu era isso, eu era aquilo, eu não tinha salvação, eu não conhecia o caminho, mas Jesus me achou, Jesus me buscou, Jesus me encontrou, Jesus me transformou. Esse é o testemunho eloquente que Jesus está vivo, irmãos. A presença do Cristo ressurreto traz edificação à igreja, traz edificação às nossas vidas. Sejam quais forem as circunstâncias, podemos desfrutar da bênção do Cristo ressurreto. Independe, irmão, das circunstâncias, independe se você está passando por momentos complicados na vida, mas você pode desfrutar da bênção do Cristo ressurreto. Temos um Cristo vivo, temos um Cristo presente que nos consola nas nossas angústias, irmãos. Na nossa angústia Ele nos consola, Ele nos conforta com a sua palavra, com as suas promessas. Você é confortado por esse Cristo que está vivo, irmãos. Temos um Cristo vivo, presente, que podemos recorrer a Ele quando necessitamos de socorro, de auxílio, porque Ele é o nosso socorro bem presente em todo momento. Nós temos um Cristo vivo e presente, que você pode e deve e precisa relacionar-se com Ele. Ninguém vai relacionar-se com uma pessoa morta. Não, uma pessoa de sã juízo, não. Nós relacionamos com Jesus porque Ele está vivo, irmãos. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Você pode sentir a presença do Cristo vivo? Você pode sentir a presença desse Cristo? Temos um Cristo vivo e presente para nos proteger e para nos guiar em toda a jornada da vida, porque esse Cristo, nós devemos seguir as suas pisadas, porque Ele deixou o exemplo, a sua presença é real. Nós não temos, irmãos, nenhuma dúvida do Cristo vivo, não temos um Deus morto, e por isso não estamos
estamos entregue à nossa própria sorte, não, irmãos, nós estamos entregue nos braços desse Cristo que está vivo, que disse: olha, ninguém arrebatará vocês das minhas mãos, ninguém. Você está escondido na mão de um Cristo vivo, irmãos. Pode vir luta, pode vir obstáculo, pode surgir barreiras, mas ninguém pode tirar você das mãos do Cristo vivo, porque você está guardado nele. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo. Esta é a mensagem do cristianismo, essa é a mensagem dos crentes, essa foi a mensagem das mulheres, essa foi a mensagem dos discípulos a Tomé, dizendo: Tomé, ele vive, ele está vivo, nós vimos, aleluia. E esta deve ser a mensagem da igreja, que ele está vivo, e ele está agindo, e ele está operando, e ele está transformando vidas, e ele está realmente trazendo maravilhas. Jesus vive, irmãos, na vida dos seus discípulos, sendo o Senhor absoluto da nossa vida. O Senhor da nossa vida é Jesus, irmãos. Meus irmãos, sabe por que a igreja, no tempo dos imperadores, lá no início, a igreja primitiva, ela foi perseguida? Ela não foi perseguida porque ela dizia que Jesus era o Salvador. Ela não foi perseguida porque ela dizia que Jesus curava. Ela não foi perseguida porque dizia que Jesus era uma bênção. A igreja foi perseguida porque a igreja dizia, os crentes diziam: Jesus é o Senhor da nossa vida. E no original, a palavra no português, Senhor, essa palavra foi muito generalizada. A gente fala Senhor para qualquer pessoa, mas no original, Senhor quer dizer aquele que manda, aquele que tem domínio sobre nós, aquele que realmente tem todo o direito de mandar na nossa vida. Então, quando veio os imperadores, alguns que eram até truculentos e terríveis, eles diziam que eles fizeram como deuses. E alguns dos imperadores, eles colocavam na mente que eram deuses. E todos os seus súditos, todos que pertenciam ao Império Romano, precisavam e tinham que, diante do imperador, dizer Senhor. E se inclinavam perante o imperador, dizendo que o imperador era Senhor. Todos os César eram considerados como Senhor, aquele que mandava. E os crentes não aceitaram isso, porque os crentes diziam: quem é nosso Senhor é Jesus, é Jesus. E por isso os crentes foram mandados para as arenas ser alimento dos leões nas arenas. Por isso os crentes foram mortos de maneira truculenta, terrível. Mas aqueles crentes, irmãos, eles morriam dizendo: quem é Senhor da nossa vida, da minha vida, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Irmãos, ninguém morre por um morto, morre por alguém que está vivo, aleluia. E Jesus era vivo, e ele sabia e sentiu que Jesus era Senhor da vida deles. Jesus vive, irmãos, na vida dos discípulos, e ele precisa viver na tua vida, e você precisa testificar, testemunhar, e os teus atos, as tuas atitudes, precisa ser de um crente que venha dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Os teus atos, as tuas atitudes, você precisa dizer nas tuas atitudes: quem manda na minha vida é Jesus, quem manda na minha vida é Jesus. Deixa ele ser o Senhor da tua vida, deixa ele ser o Senhor dos teus pensamentos, deixa ele ser o Senhor dos teus projetos, deixa ele ser o Senhor do teu casamento, deixa ele ser o Senhor dos teus negócios, e você vai ver que muita coisa vai mudar, e muitas coisas vão ser transformada, porque quando ele é Senhor, as maravilhas dos céus acontecem. Irmãos, Jesus vive na igreja. Por que a igreja é perseguida? Porque o diabo, ele teme a igreja. O diabo tem medo da igreja de Jesus, porque ele sabe que o Senhor dessa igreja é Jesus. Irmãos, o diabo, ele teme a igreja de Jesus Cristo. O diabo não teme a igreja daqueles que dizem que são o Senhor da igreja. O diabo não teme
aqueles que estão aí como dono de igrejas, que nós estamos vendo aí brigas de um com o outro como dono da igreja. O diabo não teme essa igreja. O diabo teme a igreja que o Senhor é o cabeça, que o Senhor é o que manda, que o Senhor é o Senhor da igreja. E que Deus nos livre de querermos sermos Senhor da igreja, aquele que manda na igreja. Quem manda na igreja é Jesus, e Ele precisa mandar e ser o Senhor dessa igreja. É Jesus que é o Senhor dessa igreja. É Ele que deve ter o direito de falar conosco, mandar na igreja e transformar as vidas das pessoas. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da igreja. O diabo teme, irmãos, a igreja, e é por isso que a igreja de Cristo também é perseguida. A igreja de Cristo é perseguida de duas formas. Uma forma, a igreja é perseguida por causa de homens que deixam furo, por causa de homens que deixam máculas, por causa de homens que realmente maculam o nome da igreja. Então vem a mídia, então vem outros segmentos e persegue a igreja pelos maus testemunhos de líderes e assim por diante, e até de membros que dão mau testemunho. Então a igreja é perseguida, muitas vezes a igreja é pisoteada por causa dos maus testemunhos dos seus membros e dos seus líderes. Mas fora a isso, a igreja sempre foi e sempre será perseguida de forma implacável, porque a igreja é de Cristo, e o diabo faz oposição terrível à igreja, mas Jesus é o maior, Jesus é o maior, maior aquele que está conosco, maior aquele que está conosco, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Levante a cabeça, irmãos, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia, aleluia. Você pode sentir Jesus conosco, aleluia. Meus irmãos, por que a igreja é tão perseguida em muitos países, nos países muçulmanos, nos países comunistas? O que eles fizeram com a igreja, com os crentes, foi algo truculento, algo complicadíssimo de crueldade, chegando a extremos de milhares e milhares e milhões de crentes serem mortos. A igreja em alguns países é perseguida não por causa de escândalo de líderes ou de membros, mas perseguida porque a igreja é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus sempre foi perseguida porque o mundo, o diabo, não gosta da igreja, mas a igreja ela vai triunfando, a igreja ela vai marchando, por mais que seja perseguida, por mais que a igreja muitas vezes enfrenta reveses terríveis, mas essa igreja é do Senhor, e não tem demônio, não tem portas de inferno que vai travar o crescimento da igreja de Jesus, porque essa igreja é dele, essa igreja é dele, e essa igreja vai continuar crescendo, vai derrubando as portas, e essa igreja vai ser a igreja triunfante, que vai ser arrebatada para estar sempre com Jesus. Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo está vivo, e Ele vive na palavra, pois a palavra é a vida, a palavra produz vida, a palavra produz transformação. Irmãos, Jesus é o verbo é a palavra, Jesus vive na palavra. Por isso, irmãos, que tem países que, se alguém for encontrado com a Bíblia, pode até perder a sua vida. Nos países muçulmanos, se alguém estiver com Bíblia, é prisão na hora, e pode até ir para a pena de morte. Por quê que as pessoas matam e prendem e perseguem? É pena capital para quem tem uma Bíblia, porque há poder nessa palavra. Porque essa palavra é Cristo vivo, essa palavra é Jesus falando, essa palavra é Deus falando. Não se
persegue, não se mata alguém por causa de um livro, simplesmente um livro. Mas esse livro é muito mais do que um livro. É Deus falando conosco, é Jesus abençoando a sua igreja, é Jesus transformando as pessoas, é Jesus dizendo: Senhor, só existe um. Essa palavra diz que só há um caminho para o céu. Por isso que esta palavra é perseguida, mas Jesus vive na palavra. A prova que Ele vive na palavra é que a palavra transforma a nossa vida, a palavra toca em nossos corações, a palavra muda o curso da nossa história, a palavra transforma a nossa vida, a palavra realiza algo transformador na nossa vida. Muitas vezes estamos angustiados, muitas vezes estamos cheios de lutas e problemas, mas chegamos a um culto, muitas vezes arrasado, cabisbaixo, coração despedaçado, mas aqui a palavra de Deus começa a falar em nosso coração, a palavra de Deus começa a tocar em nossas vidas, e nós somos movidos e abençoados e transformados por essa palavra, porque a palavra transforma, porque essa palavra é viva, porque essa palavra é Jesus, é Jesus, é Jesus falando conosco. Por isso que a palavra é perseguida, por isso que tem pessoas que não suportam ouvir a palavra, por isso que tem pessoas que criticam a palavra, por isso que tem pessoas que acham que os crentes são loucos e falam tanta baboseira contra os crentes, porque nós vivemos com essa palavra, porque nós amamos essa palavra, porque essa palavra transforma vidas. E a prova que transforma a vida, que transformou a tua vida, transformou a tua vida, transformou a tua vida, transformou a tua vida. Essa palavra continua transformando, essa palavra continua abençoando, essa palavra continua trazendo alegria aos corações. Quando você está com luta e prova, você vai para a palavra, e a palavra traz refrigério à nossa alma, e a palavra traz luz ao nosso coração, e a palavra traz esclarecimento à nossa vida. É por isso, irmãos, que a maior profecia e a maior autoridade de Deus aqui na terra é a palavra e o Espírito Santo, que estão aqui atuando, convencendo e transformando vidas. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. Esta é a palavra da verdade. Aleluia. Meus irmãos, é muito bom ter os dons espirituais, é muito bom Deus falar no meio da igreja com profecia, mas a maior profecia está aqui, irmãos. A maior profecia está aqui. Tem pessoas que correm atrás de profetas. Profeta está aqui, irmãos. Aqui está toda a profecia de Deus. Quer ser transformado? Ame essa palavra, vive essa palavra, leia essa palavra, estude essa palavra, come dessa palavra, alimente-se dessa palavra, deixe essa palavra realmente ter ação na tua vida, e você vai ser um crente abençoado, um crente animado. Irmãos, as muitas maneiras que as pessoas servem a Jesus, há muitas maneiras que pessoas servem a Jesus Cristo, algumas de maneiras certas, outras totalmente equivocadas. Alguns, irmãos, têm Jesus Cristo apenas como Cristo histórico. Há pessoas, irmãos, que só tem o Cristo histórico na sua mente. É aquele que um dia passou por essa terra, fez história como os demais, mas acabou. É o Cristo histórico. Não, realmente Cristo foi um grande líder, passou pela história, mas morreu e foi-se. Tem muita gente que só tem o Cristo histórico, mas nós não temos o Cristo histórico. Nós temos o Cristo que fez história e continua fazendo história. Aleluia. Outros têm o Cristo apenas como uma decoração. É num quadro pintado, é num crucifixo, é num desenho. É aquele Cristo apenas que serve para decoração. Como tem, né, irmãos? Como tem gente que só tem o Cristo como uma decoração. É num quadro pintado, é num crucifixo. É o Cristo apenas como um Cristo que está ali como decoração. Outros têm Jesus apenas por utilidade. Só buscam o Cristo quando estão passando por um problema, quando estão passando uma situação gravíssima, quando a doença chega,
quando estão passando por um momento complicado na vida, então clame a Cristo, então busque a Cristo, então vai a uma igreja, então faz alguma reza, faz alguma coisa, para ver se esse Cristo faz alguma coisa. Outros têm Cristo apenas como posição social, apenas vão à igreja e pensam em Cristo para abençoar, quem sabe numa cerimônia de casamento, num batizado, ou numa cerimônia fúnebre, então se fala alguma coisa de Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, aleluia, que há milhões e milhões de pessoas que não têm um Cristo decorativo, que não têm um Cristo histórico, que não têm um Cristo simplesmente num desenho, não. Milhões e milhões têm o Cristo como Senhor e Salvador absoluto das suas vidas. Há milhões e milhões que têm o Cristo, que estão dispostos a dar a sua vida, a morrer por causa de Cristo. Há milhões e milhões que estão dispostos a nunca negar o nome de Jesus Cristo. Mas há milhões e milhões que, apesar de serem ridicularizados, apesar de serem perseguidos, apesar de tudo, há milhões e milhões que estão dispostos a servir a Cristo e dizer: Cristo é o meu Senhor, eu sirvo a Cristo, eu sou um crente sim, eu sou fiel a Ele. E aqui nós temos, quem sabe, milhares e centenas. E você aqui nessa noite, eu creio que está disposto: eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Como você está servindo a Jesus? Como você está servindo a Jesus Cristo? Será que você está servindo a Cristo apenas da maneira que o povo está servindo? Como você está servindo a Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre? Como você está servindo a Jesus, irmãos? Será que você é daquele que clama por Jesus só na hora de uma doença? Só na hora de um problema? Só na hora de uma dificuldade? Que tipo de Cristo que você tem? Mas que você possa estar servindo o Cristo que é Senhor, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, e está aqui nessa noite, e Ele está com as mãos estendidas, dizendo: eis que eu estou convosco. É aquele Cristo, irmãos, que aonde Ele chegou depois de ressurreto, Ele levantava as mãos e dizia: paz seja convosco. E aquela paz que vem dele, porque Ele é o príncipe da paz, entrava nos corações das pessoas. Ele entrou numa reunião que foi, quem sabe, a reunião mais triste da terra que os discípulos fizeram, porque os discípulos se reuniram em uma casa, ali num determinado local, mas eles estavam todos com medos, apavorados. E quando eles estavam com medos de serem perseguidos, estavam frustrados por ser taxados como ladrões, que haviam roubado o corpo do Senhor, e estavam ali todos tristes e cabisbaixos, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Irmãos, eles ficaram tão alegres que eles não entenderam o que estava acontecendo. Jesus teve que levantar as mãos outra vez e dizer: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. É esse Jesus que nós servimos. Ele está aqui e Ele sopra sobre você o Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito de vida, seja cheio de Jesus Cristo na tua vida. Jesus está vivo, se alegre, irmãos. Você, por mais que tenha luta, por mais que está passando por problemas, por mais que esteja passando dificuldades, mas a promessa de Deus para você, a milagre de Deus para você, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. A marca do Calvário é a marca que cura, é a marca que limpa, é a marca que santifica a tua vida, e que você possa continuar servindo a esse Jesus. E se for preciso morrer por esse Jesus, que assim você faça, mas não negue o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus. Não negue o nome de Jesus. Você está disposto a continuar servindo a Jesus? Aleluia. Ficamos em pé nesse momento.
Aleluia, aleluia. Jesus está vivo. Essa é a alegria do cristianismo. Aleluia. Você pode falar com esse Jesus que está vivo? Se fala com vivo. No Espiritismo, eles dizem que falam com mortos. Mas tudo é um engodo, porque a Bíblia é muito clara. Diz que aquele que morreu não pode voltar, não pode falar com os vivos. Tudo é uma imitação do diabo. A Bíblia diz que o diabo pode imitar um anjo de luz. Se ele pode imitar um anjo de luz, ele pode imitar o João, a Maria, o Pedro, o Bartolomeu, o Cipriano, não sei quem que já morreu. Ele pode imitar qualquer pessoa que já morreu, a voz. Se ele pode imitar um anjo de luz, por que ele não pode imitar a aparência e a voz de uma pessoa? Tudo que acontece nessas sessões espíritas é corporação demoníaca. É o demônio imitando a pessoa que morreu. E eles falam com essas pessoas, quer dizer, falam com o diabo, achando que estão falando com as pessoas que morreram. Mas você não está falando com o morto, está falando com Cristo que está vivo. Pode se alegrar, irmãos, Cristo está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou e está vivo. É as primícias nossas. Aleluia. Meu querido irmão, você já falou com Jesus hoje? Você já falou com esse Jesus vivo hoje? Vamos dobrar o joelho, vamos falar uns 10 minutos com esse Jesus vivo. Dobre o seu joelho e fale com Jesus, porque Ele está vivo.